Oi pessoal, sou Cristiana, dona da CMR Office. Hoje a gente vai falar sobre terceirização. Vou mostrar alguns pontos importantes para vocês que tem que tomar cuidado com o vínculo empregatício. Você pode terceirizar sim, mas o vínculo empregatício ainda existe. Então vou mostrar para vocês alguns pontos importantes que tem que se atentar antes de contratar essa mão de obra e não correr o risco de sofrer algum processo trabalhista. Ok? Vou mostrar aqui para vocês. Mão de obra terceirizada. Contratos com pessoa jurídica. Primeiro, vamos ao ponto mais importante, o que fala na CLT. No artigo 3º, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual. Presta bem atenção nessa palavrinha. A empregador sobre a dependência deste mediante salário. Eu vou falar para vocês 4 requisitos bem básicos sobre vínculo empregatício seletista. São não eventualidade, subordinação, pessoalidade e onerosidade. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses indícios. Não, o que é vínculo empregatício? Então, você tem que olhar esses 4 tópicos, se faz parte do seu contrato com o seu terceirizado, para não ter problema trabalhista depois, hein? Então, no primeiro item aqui, a gente vai falar sobre não eventualidade. Então, tem que ser eventual para você não ter problema com a sua terceirização. O que é eventualidade? Não é quantidade de horas, não se apeguem à quantidade de horas, tá, gente? Desde que você tenha uma regularidade com o seu terceirizado, já pode causar aí um problema de vínculo empregatício. Se você tem um contrato com o seu terceirizado de forma semanal, mensal, tem uma regularidade na prestação de serviço, pode entrar nesse item e dar problema de vínculo empregatício. Então, vamos ao próximo. Subordinação. Se quem define o serviço e a execução do trabalho da empresa terceirizada for o empregador, aí você tem um problema de subordinação, porque quando você terceiriza algum projeto, algum serviço, quem define a execução do trabalho é o próprio terceirizado. Você, como empregador ou contratante, você não pode definir a execução do trabalho, porque daí há uma subordinação e aí há um vínculo empregatício. Na pessoalidade, o que é? É a relação entre o empregador e o empregado, obrigando esse empregado a estar presencialmente no seu estabelecimento, por exemplo. Então, você pode contratar um terceirizado, mas você não pode obrigá-lo a ficar dentro do seu estabelecimento ali prestando serviço, porque daí é uma contratação de pessoa física e aí pode dar o problema nesse item de pessoalidade também e haver aí um indício de vínculo empregatício. A onerosidade fala da relação e da obrigatoriedade do pagamento do serviço que foi prestado. Então, se há uma relação de empregado e empregador a respeito de salário, aí também pode ser um indício de vínculo empregatício. Então, cuidado ao fazer o contrato de terceirização, que contrato de terceirização você paga mediante o quê? Mediante a um projeto eventual, a algum famoso bico, né? No linguajar aí popular, seria um bico dentro da sua empresa e não um serviço diário ou um serviço mensal, um serviço fixo. Tem que ser alguma coisa bem eventual mesmo. Então, mesmo que você faça um bom contrato com o seu terceirizado, não mencione nada desses indícios que dê brecha para vínculo empregatício. O que vale sempre é o que está na prática.
Então não adianta fazer um contrato bem feito se na prática a coisa não funciona do jeito que tem que ser. E na dúvida, sempre procure um advogado para auxiliar, porque nós aqui da CMR Office indicamos sempre esse tipo de serviço que seja feito com um especialista. Nada melhor do que trabalhar com especialista, né? O contador pode te auxiliar, mas quem pode fazer um bom contrato para você de terceirização é um advogado especialista, ok? E se tiverem mais alguma dúvida, mais alguma sugestão, entre em contato com cmroffice.com.br.